Olá, professores, olá, professoras, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro de formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento. É um prazer estar e ter vocês aqui neste momento de formação. Eu, como vocês já me conhecem, mas para quem não me conhece, meu nome é Inês Marcomini, eu sou professora PEB1, estou PCNP dos anos iniciais na Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto. Já sou formadora há alguns anos e desde 2021 componho o grupo de formadores da EFAP, que a gente possa construir e continuar construindo muitos conhecimentos acerca do componente curricular de matemática, especialmente da matemática do primeiro ano. Vou fazer minha aula de descrição. Eu tenho cabelo grisalho, sou morena, tenho os olhos castanhos, estou de blusa rosa e calça preta e uso óculos, certo? Para que a gente comece o nosso encontro, eu vou compartilhar os materiais, espero que dê certo, porque é sempre uma emoção esse momento de compartilhar. Acho que deu certo. Vamos lá? Para que vocês estejam em sintonia, cliquem nesse slide abaixo, para quem não tem o material físico, e de preferência o material do professor. O nosso ponto de partida é sempre o material do professor. Como sempre, compartilhamos os nossos objetivos, que para o encontro de hoje são: recuperar, por meio da linha do tempo, a trajetória formativa desenvolvida até o presente momento. O objetivo 2, apresentar as ideias que compõem o pensamento estatístico com foco na leitura de dados. 3, analisar uma aula da sequência didática 6 e observar quais os focos de leitura de dados estão presentes pensando, né, em relação ao pensamento estatístico. Discutir algumas sugestões para o trabalho na TPC com ênfase no pensamento estatístico. A gente sempre, como vocês já observaram, nossa agenda é composta por momentos que estão alinhados com os objetivos propostos. O nosso primeiro momento: recuperar, por meio da linha do tempo, a trajetória formativa desenvolvida até o presente momento. Segundo momento: apresentar as ideias que compõem o pensamento estatístico com foco na leitura de dados. O terceiro momento: analisar uma aula da sequência didática 6 e observar os focos de leitura de dados que estão presentes nessa aula, fazendo relação com o pensamento estatístico. E o quarto momento, como sempre, é discutirmos algumas sugestões para o trabalho na TPC com ênfase no pensamento estatístico. Escolhemos para esse momento elaborar uma linha do tempo da formação para que a gente possa mostrar este percurso por meio desse instrumento. Nela, vocês terão a oportunidade de perceber a caminhada que já fizemos, os temas que já trouxemos, sempre alinhados com as possibilidades que o material Aprender Sempre nos traz, para recuperar as habilidades essenciais, que são tão importantes para a continuidade das aprendizagens dos nossos estudantes. A linha do tempo, ela é sempre importante porque ela dá uma clareza para o nosso pensamento. Então, vamos lá. Nós dividimos essa linha em dois momentos. O primeiro bimestre, quando trouxemos o pensamento aritmético, e o segundo bimestre, em que já trouxemos o pensamento geométrico e estatístico também. Como fizemos isso? Estamos no sexto encontro, e temos todo um caminhar.
O foco das nossas discussões tem sido os pensamentos matemáticos, como eu já adiantei para vocês, que permeiam as formas de raciocinar dos estudantes, permitindo compreender algumas das dificuldades que eles enfrentam no decorrer de suas aprendizagens, assim como algumas potencialidades a partir desse pensamento matemático bem desenvolvido por parte das crianças. No primeiro bimestre, o foco de discussão, então, como já disse, foi o pensamento aritmético. Na sequência didática 1, trabalhamos o pensamento aritmético voltado para números, quantificação, sequenciação, ordenação e comparação desses números. Na sequência didática 2, discutimos as operações de adição e subtração e os seus significados no campo aditivo. A ideia de composição, de comparação, de transformação e de composição de transformação. Eles se evidenciam mais nas atividades dos anos iniciais. Na sequência didática 3, continuamos o aprofundamento no campo aditivo, trazendo para a reflexão a mudança do lugar da incógnita na situação problema. Já no segundo bimestre, as discussões geraram em torno, estão gerando, de dois tipos de pensamento: o pensamento geométrico e o pensamento estatístico. Na sequência didática 4, discutimos que o pensamento geométrico envolve as relações espaciais e as formas. Nas relações espaciais, percebemos a importância de apresentar situações em que as crianças pensem sobre a localização e a movimentação, façam tanto registros orais como registros escritos. E dessa forma, eles vão construindo esse pensamento, se apropriando das noções espaciais. Mas discutimos também o pensamento geométrico, envolvendo as formas e as suas implicações com os diferentes níveis de compreensão: nível de reconhecimento, análise, dedução informal e dedução formal. Já na sequência didática 5, que foi o nosso último encontro, o foco foi o pensamento estatístico e o refletir sobre os dados, sobre a representação desses dados, sobre as medidas estatísticas. Hoje, a partir da sequência didática 6, vocês sabem que as sequências didáticas são um mote para as nossas discussões, sempre atrelado com um conceito do componente curricular de matemática. E dessa forma retomaremos o pensamento estatístico, mas analisando a complexidade da interpretação de dados a partir das diferentes leituras, dos seus diferentes níveis. E o nosso pensamento, então, o nosso segundo momento, ele vai focar o pensamento estatístico com foco na leitura de dados. Dessa forma, a gente vai compreender que diferentes situações, problemas, utilizando tabelas e gráficos, demandam diferentes níveis de leitura. Vamos lá. Retomemos, então, o que vem a ser estatística. Nós vimos que esse pensamento ele acontece considerando dois aspectos: o trabalho com a leitura de dados e a interpretação de dados apresentados, tanto em tabelas quanto em gráficos. Para isso, a gente vai olhar para esses diferentes níveis de leitura. Esse trabalho precisa acontecer e tem alguns elementos que contribuem, que são importantes para desenvolver o pensamento estatístico no estudante, e que estes elementos eles se encontram na estrutura do trabalho com os dados apresentados, sejam eles em tabelas ou em gráficos. Observemos essa tabela. Nós temos a tabela
organizada, né, desenhada, entre aspas, em linhas e colunas. Se a gente fizer a leitura de colunas, a gente tem na primeira as regiões do país, na segunda a quantidade de geriatras em cada região, na terceira coluna a gente tem uma relação de geriatra para cada 1.000 habitantes. Essa é a leitura que a gente faz na coluna. Se a gente for olhar em linha, no centro-oeste, temos 80 geriatras para 0,06 habitantes por 1.000 habitantes. Desta forma, a gente tem diferentes maneiras de ler e de interpretar. Detalharemos, então, em que medida esses elementos contribuem para a nossa leitura. Identifiquemos o tema, né, o título da tabela. Médicos especialistas em geriatria por região geográfica brasileira. Ou seja, ele traz uma primeira aproximação, a primeira aproximação com os significados dos dados. Eles já nos dão pista do que a tabela vai tratar. Depois, a fonte desses dados permite saber qual a procedência deles, se eles são confiáveis, se não são fake news, né? Porque a gente tem encontrado muitas fake news. Então, quando a gente olha para a fonte desses dados, a gente busca a credibilidade deles. Outro aspecto, outro elemento que é importante, se a legenda, neste caso, há uma indicação da procedência dos dados incluídos na tabela, indicada por um asterisco, 2 e 2 asterísticos. O primeiro, né, diz que esses dados são do Conselho Federal de Medicina de 2012 e são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E esses dados, né, como eu já disse, estão organizados numa forma de tabela. A mesma coisa, né, trouxemos os mesmos elementos, identificação do título, da fonte, da legenda, do tipo de portador, só que agora inserido num gráfico. Observemos, então, como esses elementos estão dispostos. O título, como já disse, é a primeira aproximação com o teor do que será apresentado, neste caso na tabela. E qual é o título? Prevalência de excesso de peso e de obesidade na população adulta, de 20 anos ou mais de idade, no Brasil, no período de 2002, 2003 a 2019. A fonte é a mesma da anterior, né, do IBGE, ou seja, toda vez que a fonte é do IBGE, a gente pode acreditar. Legenda. O que significa se a legenda para distinguir o excesso, né, para distinguir o excesso de peso e obesidade? Inclusive, elas estão em cores diferentes, e isso dá todo uma forma de leitura, facilita a leitura por parte de quem está interpretando esses dados. E este aqui é um gráfico de colunas, porque vocês sabem que existem diferentes tipos de gráficos, mas que agora a gente está olhando para os elementos estruturantes, demanda outra formação pensar em tipos de gráficos. E depois de chamar a atenção quanto aos elementos constitutivos de gráficos e de tabelas, observaremos a complexidade que acontece para a interpretação desses dados, baseados, ou vários autores falam sobre isso, mas a gente selecionou o Curcio, que discute e distingue 3 tipos de leitura de dados em gráficos e que a gente pode estender para as tabelas. Então, a leitura de dados, que a gente denomina e sintetiza por LD, a leitura entre dados, LE, e a leitura para além dos dados, LA. A partir dos próximos slides, exemplificaremos cada uma dessas leituras. Pedimos para que vocês fiquem
bem atentas. Algumas já se apropriaram desse conhecimento, então é momento de aprofundar. E outras estão numa primeira aproximação, ou seja, fiquemos bastante atentos. O primeiro nível de leitura é a leitura de dados. Ela é feita de forma literal, sem nenhuma interpretação, e o exemplo apresentado ajuda na compreensão do significado. Nenhuma informação para além do que está posto. Então, a primeira leitura é o que é que está posto no meu gráfico. A gente vai olhar para todos aqueles elementos. Tem o título, Brincadeiras Preferidas dos Pais do Segundo Ano A. Tem os eixos, né, que a gente chama de eixo horizontal e eixo vertical. E tem as questões. Vamos lá. Ele mostra, então, as brincadeiras. A intenção das perguntas formuladas é que os estudantes identifiquem no que já está posto, nos próprios dados e itens constantes no gráfico. Na questão 1, qual foi a brincadeira mais votada pelos pais? Exige que os estudantes identifiquem no gráfico a coluna mais alta e percebam que ela equivale a 5. Então, no eixo horizontal tem as brincadeiras, no eixo vertical tem a quantidade de brincadeiras. Ele vai cruzar essas duas informações tão somente para responder a questão 1. Qual a brincadeira que teve maior votação pelos pais? No primeiro item, como eu já havia dito, né, ele vai buscar a maior coluna. Enquanto no item 2, os estudantes deveriam verificar qual a votação que teve o menor índice, né? No caso, é o pular cordas. Qual a brincadeira que obteve o menor? Não, desculpa, viu, gente? Qual a brincadeira que obteve 3 votos apenas? É o pular corda. Ou seja, bastando fazer a leitura de linhas e colunas para se obter as respostas. É a leitura literal sem interpretação. O segundo nível de leitura é a leitura entre dados. Exige uma maior complexidade do estudante, pois ele precisa combinar as informações que estão explícitas com novas relações matemáticas. Para isso, observemos o mesmo gráfico, mas com novas perguntas que possibilitem maior imersão dos estudantes em relação aos dados apresentados. Essa questão de mudar as perguntas, professores, é uma situação que vocês podem fazer em qualquer situação de leitura de gráfico e tabela. A depender dos saberes dos estudantes, vocês podem trazer diferentes níveis de leitura no mesmo gráfico. É só mudar as questões. Para isso, vamos lá. A primeira pergunta pede para que as crianças identifiquem quantos pais brincavam de pique-esconde e de passa-anel. Se a gente observar, 4 pais brincavam de pique-esconde e 4 de passa-anel. Ou seja, 4 mais 4, nós temos, então, 8 pais fazendo essa brincadeira. Vocês perceberam? Usa-se os dados do gráfico, porém eu preciso dar um tratamento neles. No caso aqui, compor. Eu vou juntar 2 dados. A segunda pergunta quer saber quantos pais participaram da pesquisa. Amarelinha, 4, pular corda, 3, passa-anel, 4, pique-esconde, 4. 5 Marias, 5 pais e outras brincadeiras, 3 pais. Juntando todos esses, 4 mais 3, mais 4, mais 4, mais 5, mais 3, igual a 23 pais. Novamente, eles precisaram usar os dados, mas eles não pararam nos dados, eles tiveram que adicionar para saber a quantidade, quantos pais participaram da pesquisa e assim responder a questão 2. É um gráfico de coluna, como vocês já sabem, e uma leitura mais aprofundada, mais complexa, é a leitura para além dos dados. Neste nível,
é possível observar que todos as informações, elas não se encontram, todos os dados, mas as informações para a pergunta vai para além do que está posto nestes dados. Ao passo que, no primeiro nível, todos os dados estão no gráfico, a gente vai trabalhar com esses dados para formular as respostas, né? Neste caso, é para além dos dados apresentados. Ao analisar este gráfico, é de linha, lembra que eu falei que existem vários tipos de gráfico? Até então, nós mostramos gráficos de coluna, esse gráfico é de linha. É possível observar, nesse gráfico de linha, que há tendência e estabilidade em relação à existência de geladeira e televisor nos domicílios brasileiros. Qual é o objetivo? É fazer inferências sobre a ocorrência desses eletrodomésticos. Então, ó, bens duráveis existentes no domicílio. Esse é o título deste gráfico. A fonte é IBGE também. Neste gráfico, a gente traz a geladeira, o rádio, a televisão e o micro-ondas, cada linha na sua cor. E o que é que está proposto nesse gráfico de linhas? A partir dos dados apresentados, você saberia dizer qual a tendência para os próximos anos? Se é de aumento, diminuição ou estabilidade dos bens duráveis apresentados? Justifique a sua resposta. Bom, analisemos então e pensemos assim. Vamos inferir e vamos pensar em tendência, ou seja, não existe uma resposta exata para isso. Uma tendência de queda para o bem durável rádio, se a gente observar, o rádio é aqui, ó, esse verdinho escuro, então há uma tendência de queda de acordo com o que a gente observa. Para o microcomputador, há uma tendência de estabilidade, que é esta linha mais clara, né? Houve um aumento e depois uma estabilidade. E como podemos ver, ele permite que a gente, esse gráfico, esse tipo de gráfico, permite que a gente possa fazer observações de dados que ocorrem ao longo de um período ou de um tempo contínuo. Reforça-se, neste momento, que o foco da leitura, para além dos dados, é inferir, fazer previsões com base nos dados apresentados. E em se tratando de primeiro ano, temos que ressaltar a importância de iniciar o trabalho com o pensamento estatístico, de maneira a aproximar os estudantes das noções de estatística, pois este tipo de texto, gráfico, tabela, tem relevância social, pois é muito utilizado para organizar informações frequentemente, e geralmente veiculados em textos jornalísticos e de divulgação científica. Nós não queremos de primeira que os nossos estudantes leiam para além dos dados, mas eles precisam começar a ler os dados, começar a ter contato com esse gênero textual que é próprio da matemática e que tem toda a sua especificidade. A ideia, então, é que os estudantes venham se familiarizando aos poucos com esse gênero textual e complexificando os níveis de leitura, de modo a construir procedimentos de coleta, para comunicar, para interpretar dados por meio desses gêneros textuais, tabelas e gráficos. Nosso terceiro momento, então, analisaremos a aula 10 do material Aprender Sempre, relacionada com o pensamento estatístico, a leitura de dados. Perceberam? Então, de tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente trouxe até agora de conceito, é para o aprofundamento do professor. Agora, de que maneira que estes conhecimentos estão relacionados nas sequências didáticas, nas aulas do Aprender Sempre? Considerando o contexto do primeiro ano, o trabalho a ser realizado, ele contempla a habilidade 21, com a leitura de tabelas e gráficos de colunas simples. E aqui, as crianças fazem a sua
aproximação com a leitura de dados, observando que essa leitura deve perpassar pelo cruzamento da linha com a coluna. A ideia é que as crianças possam acompanhar, através da leitura, a posição que um dado dentro de uma tabela ou de um gráfico. Que lugar que ele ocupa para a leitura. Isto pode parecer simples para nós, que já somos leitores experientes, mas exige-se da criança um movimento de identificação entre estes dois grandes elementos que compõem um gráfico ou uma tabela. Sua disposição em linhas e colunas, em tabelas e eixos horizontais ou verticais, que possibilitam, no cruzamento desses elementos, identificar a informação que se deseja obter. Nesse sentido, a habilidade traz elementos para que o professor compreenda, através do processo cognitivo, o que o estudante deverá aprender. No objeto de contexto, de conhecimento que lançaremos mão, permite a identificação do conteúdo matemático que será tratado, e no contexto temos a indicação de uma estratégia ou um complemento que pode indicar uma forma de encaminhamento para o alcance dessa habilidade. Então, como eu já disse, a habilidade 21, ler dados expressos em tabela e gráficos de coluna simples. O processo cognitivo, que nós ressaltamos agora, ler dados. E o objeto de conhecimento em tabelas e gráficos de coluna simples. Qual que é o contexto modificador? Não traz a indicação de nenhum tipo de estratégia ou complemento. Vamos lá para a aula Tabelas e Gráficos da sequência didática 6 do volume 1 do primeiro ano. Tendo em vista a aprendizagem espiral, se o professor julgar necessário, pode-se resgatar as atividades anteriores como forma de garantir a progressão, porque não é a primeira atividade que se tem com tabelas e gráficos, e iniciar a conversa, bem como trazer gráficos e tabelas para análise, que podem ser colocados no slide, que podem ter sido retirados de jornais e revistas, antes de iniciar a atividade propriamente dita, a atividade de escrita do material. Discutir com os estudantes, organizados cada qual em sua carteira, ou seja, os estudantes estarão no coletivo, verificando o que eles conseguem observar ao olhar para este gênero textual. Vá provocando e fazendo apontando os itens da tabela. Quais os itens, quais os elementos que vão dando pistas do que está escrito? O título, as linhas, as colunas, os dados, os itens de um gráfico, né, no caso, eixo horizontal, eixo vertical, o dado em si, o título, novamente, vale reforçar, porque é ele que dá o contexto. Deixe que os estudantes manipulem outras tabelas e gráficos em grupos, por exemplo, para que um possa contribuir com a leitura do outro. Se julgar necessário, esta aula ela pode acontecer no coletivo, ou a turminha já é bastante sabida, pode ser no grupo, e pode ser até individualmente, a depender sempre dos saberes do seu grupo de estudantes. A atividade 1 exige dos estudantes a leitura de dados expressos em uma tabela de forma explícita, literal, sem a necessidade de interpretação. Então, leia a atividade, explicando que vem a ser massa, porque isso é um desafio, ele pode não ser do vocabulário deles, então é importante dizer que massa, peso, quilo, eles são correspondentes, para que não seja um desafio a mais para os estudantes. Dê oportunidade para que eles percebam os elementos da tabela, ou seja, explorem a tabela, destaque o título dessa tabela, a massa da família Vieira, e a sua importância para a criança. Né? Olha só, a massa da família Vieira, depois deles saberem que são os quilos da família, que é o peso do pessoal que compõe a família, eles já terão o contexto, o significado do que está posto.
Faça a leitura da tabela, considerando as linhas e as colunas, para que os estudantes observem que o procedimento de leitura é importante numa tabela. Então, vamos lá. Observe a tabela que os meninos fizeram a pedido do professor. Então, o título, a massa da família Vieira. Na primeira coluna tem a família Vieira, e na segunda tem o peso da família. Olhando para as linhas, tem o peso da mãe, o peso do pai. Como que a gente sabe disso? Por conta das figurinhas. O peso do filho e o peso da filha. Depois, a gente pode ler, né, que o pai é o mais pesado quando ele pensa qual deles tem a maior massa. Então, o pai tem a maior massa. Quando a gente olha para o item 2, qual deles tem a menor massa? O André, né, que é o menininho, ele é o mais leve, ou seja, tanto no item A quanto no item B, a atividade traz uma leitura simples, sem que haja necessidade de reorganizar os dados da tabela, de compor, de comparar, ou seja, estamos no primeiro nível de compreensão de dados. E ao final, é sempre importante que haja uma sistematização das aprendizagens, sempre com a participação dos estudantes. Isso a gente faz também no encontro. A última coisa que a gente faz é sistematizar o que a gente aprendeu no referido encontro. Então, continuemos. No item 2, a atividade 2 exige dos estudantes a leitura desses mesmos dados expressa em um gráfico de forma explícita, literal também, sem a necessidade de maiores interpretações, de fazer outras relações. Contudo, deve-se cuidar, pois exige também a análise, considerando a forma de organização. Então, no item 1 era uma tabela, agora no item 2, um gráfico. E depois fazer como se fosse uma releitura, né? Porque os dados, eles são os mesmos, só que foram dispostos de forma diferente, exigindo uma nova forma de ler. E aí, refletir sobre a organização. Então, no primeiro momento, a gente discute com as crianças quais os dados que existem e quais aqueles que faltam para completar a partir da tabela. Então, temos que ter lá exposto, né, tanto a tabela quanto o gráfico. Fazer a primeira leitura coletivamente, provocando a participação das crianças a partir dos elementos do gráfico. Então, agora, vamos construir um gráfico de barras, completando com as informações da tabela. Título: a massa dos integrantes da família Vieira. Eles mudaram o título. Depois, no eixo horizontal, a gente tem o peso, ao passo que aqui o peso está escrito na segunda coluna. E aí, cada personagem no eixo horizontal. E a coluna que leva até o peso deles. Essa é a atividade. Então, título, a forma de organização, eixo horizontal e vertical. Bom, cabe aqui também, da mesma forma que ocorreu na leitura da tabela, o professor solicitar que os estudantes façam a leitura dos dados, verificando que eles são os mesmos, mas que a forma de apresentação foi diferente. Na atividade anterior, tínhamos uma tabela, agora temos um gráfico. No item a ideia é deixar que as crianças se posicionem, explicitando o que trouxe o maior conforto na hora da leitura. Se a tabela ou se o gráfico, onde eles encontraram maior dificuldade, onde encontraram maior facilidade, de que forma resolveram a dificuldade que encontraram, como superar esses desafios. É importante que as crianças justifiquem as suas respostas. Este terceiro momento refere-se à consolidação das aprendizagens, que deve acontecer coletivamente e pode ser registrado, considerando o nível do desafio, pois os estudantes precisam compreender todos os elementos que compõem uma tabela simples ou um gráfico de coluna, pois são estes elementos que estão explicitados no currículo em ação. Ou seja, eu fiz questão de colocar um pouquinho
lógico, adequando ao vocabulário da criança, mas alguns aspectos para este terceiro momento. Então, na elaboração de uma tabela, tem que ter um contexto significativo, aqui, o peso da família Vieira, num outro primeiro momento, as brincadeiras dos pais, a melhor forma de desenhar a tabela, quais os elementos que são importantes ter nessa tabela para que a gente compreenda qual é o seu contexto, quais as informações que ela traz, o título da tabela, o que constar na linha, o que constar na coluna, aí desenhar a tabela, inserir os dados que serão levantados entre as crianças, conforme organizado pela professora. Vocês podem pensar em propor um contexto para eles, para que eles elaborem a tabela, para que eles façam um levantamento desses dados e depois organizem nessa tabela. A mesma coisa é a elaboração de um gráfico a partir da tabela elaborada. Ou seja, tem que ser o mesmo contexto, o título poderá ser o mesmo. Discute com as crianças, às vezes elas querem mudar, né? Mesmo tendo o mesmo contexto. Como organizar os dados, que dado que vai aparecer na horizontal, no eixo horizontal, que dado que vai aparecer no eixo vertical, ou seja, discutir com as crianças. É extremamente importante esse movimento para que a criança vá se apropriando desse gênero textual. Agora vamos observar o nosso quarto momento, o que a gente sugere a partir do que a gente trouxe de conteúdo matemático, de aprofundamento dos conceitos matemáticos, olhando para o pensamento estatístico. Depois, fizemos aquele movimento, relação teoria e prática, ou seja, o que de teoria a gente trouxe, como ele está explicitado no material Aprender Sempre. E esse quarto momento é uma proposta para que vocês façam no desdobramento, na TPC da escola, junto com os seus pais. Vocês perceberam que nós retomamos, né, com os elementos que ajudam a compreender o pensamento, a entender esse gênero textual, o título, a fonte, se há ou não legenda, qual é o suporte, se é em gráfico, se é em tabela. Vimos que há complexidade na leitura e que esta pode interferir na compreensão das informações apresentadas em gráficos e tabelas. E os fatores que podem interferir estão relacionados aos níveis de leitura que se apresentam nas questões formuladas. Neste sentido, compreender os níveis de leitura permite a vocês ajustar as situações de ensino e, assim, complementar as atividades para que seus estudantes avancem na compreensão leitora dessas informações. A gente sabe que no primeiro ano são poucas as tabelas, mas tem uma tabela que a gente utiliza cotidianamente, que é o calendário. Vocês ensinam eles a ler o calendário a partir das linhas e das colunas. Ou seja, se todo dia vocês apresentarem o calendário, todo dia vocês terão leitura de tabela. O que interessa é quais as perguntas que vocês vão fazer para ir aprofundando nos níveis de leitura. E aí, nossa sugestão é que vocês, além dessa questão do calendário, olhem para a sequência didática 6, quais as tabelas e gráficos que estão presentes nessa sequência. Vamos lá. Revisitem, como dissemos, a sequência didática 6. Tem atividades que utilizam as tabelas para organizar diferentes informações e, ao mesmo tempo, trazer algumas problematizações que permitam aos estudantes refletir sobre os dados apresentados. Nesse processo, analisem as aulas, vejam quais os níveis de leitura que elas já têm. Querem aprofundar? Pensem em novas perguntas. Suponhamos que seja a leitura dos dados e vocês queiram a leitura entre os dados. Ótimo! Elaborem questões para esse aprofundamento. E assim vocês vão avançando nas reflexões acerca dos níveis de leitura e
os alunos vão desenvolvendo habilidades cada vez mais complexas em relação à leitura de dados e tabelas. Depois de você fazer essa análise e poder completar as atividades com novas questões para a melhoria da leitura dos dados dos estudantes, acreditamos que você gostaria de saber que aprendizagens esses estudantes conseguiram construir em relação ao pensamento estatístico. Pensamos em um instrumento bem simples e que pode ser feito periodicamente para que vocês façam esses acompanhamentos. É uma ideia e vocês podem ampliar ou deixar com a carinha de vocês. Vocês podem elaborar duas situações, uma envolvendo a leitura de tabela simples ou de dupla entrada, que é mais uma complexificação, e outra, o uso de gráficos de colunas ou de barras, e propor questões em que os estudantes têm que fazer a leitura dos dados, entre os dados, e nas séries subsequentes, a partir dos dados. Peça que eles resolvam as situações propostas e depois verifique se o nível de leitura, qual o nível, né, de leitura em que eles estão. Para isso, organizamos uma planilha. É simples, como a gente já disse, é um modelo e que vocês podem aperfeiçoar. Como sugestão, né? Quando a gente diz sugestão, a gente quer mesmo que vocês extrapolem o que a gente sugeriu. Esta é a tabela, para que você tenha uma visão geral da turma em relação a este conteúdo em específico. Você pode ver que ela traz uma situação de leitura, de tabela, leitura de gráfico. A ideia é observar que tipo de leitura os seus estudantes já estão fazendo, o que eles precisam melhorar, onde eles já se apropriaram, e a partir daí pensar, replanejar novas situações de aprendizagem. A ideia é bem simples, reforço, tem o LD, LE, LA, ou seja, leitura dos dados, leitura entre os dados, leitura a partir dos dados, e vocês vão preenchendo com um X. Sistematização da nossa formação. Lembra que eu sempre digo que isso precisa ser feito com os estudantes? Então, conosco também, é a mesma coisa. Recuperamos, por meio da linha do tempo, toda a formação realizada neste primeiro semestre e continuamos, né, por mais alguns encontros para encerrar o primeiro semestre. Apresentamos que o foco da formação de hoje estava relacionado à complexidade da interpretação dos dados, seja em tabelas ou em gráficos. Trouxemos também os 3 níveis de leitura de dados, leitura dos dados, entre os dados e a partir dos dados. Analisamos uma aula da sequência didática 6, cujo foco permitiu refletir sobre a leitura de dados. E, finalizando, né, após a sistematização, a gente pede que vocês usem desse momento para o enriquecimento profissional, para a constituição da profissionalidade de vocês, seja individual, seja no grupo de professores. E pedimos para que vocês acessem o QR Code ou entrem no link para avaliação. É muito importante que vocês nos avaliem para que a gente possa melhorar cada vez mais. Foi um prazer estar com vocês, né? Contribuir com o aprofundamento dos conhecimentos. Eu também aprendo muito estando com vocês. Bons estudos, que o desdobramento seja profícuo para ações docentes cada vez melhores. Um abraço a todos e a todas. Tchau, tchau.